nós estamos começando mais um episódio do Razak Podcast e hoje é muito especial porque nós recebemos aqui a serva de Deus que dedicou sua vida, né, ao avanço transcultural no reino de Deus. Uma mulher que viu o agir de Deus em vários lugares onde muitos jamais chegariam. E ela vem trazendo para nós histórias, experiência, e vai nos contar sobre momentos realmente relevantes no seu ministério em missões. Hoje vamos conversar aqui sobre o seu chamado, o seu preparo, quais os desafios que ela enfrentou e tudo mais, também os aprendizados e quais foram os frutos que esse ministério tem gerado ao longo de tantos anos. Missionária Suzy Alves, é uma alegria muito grande te receber aqui. Agradeço a sua disponibilidade de vir hoje aqui conversar conosco e eu creio que vai ser uma bênção. Muito bom ter você aqui. Tá? Obrigada. E para quem não te conhece, assim, tão de perto, né? Conta para nós um pouquinho quem é você, de onde nasceu inicialmente esse chamado e esse desejo, né, de trabalhar em missões pelas nações. Bom, eu me chamo Suzy Alves Montiel e eu sou nascida em Santo André, mas filha de nordestinos. Então, bem pequena, meu pai retornou, né? A minha família retornou para o sertão nordestino e eu me criei lá depois dos 4 anos de idade. Até aproximadamente os 20 anos de idade, eu me criei no sertão nordestino. Aos 12 anos, eu me converti ao Evangelho, na Igreja Assembleia de Deus, lá do sertão da Paraíba, cidade de São José de Piranhas. E meus pais ainda não eram evangélicos, mas eu tinha uma tia aqui em Santo André, da congregação do Cristina, tia Maria, e ela já era evangélica, então sempre que ela ia lá, ela me levava para a igreja, mas eu ainda criança. Dessa vez, a minha irmã foi com ela, que geralmente nunca ia, nós fomos com ela. E a minha irmã desejou aceitar Jesus. E eu disse à minha tia, ai tia, eu queria ser crente, mas eu não deixo de dançar. Lá no Nordeste, né, era muito comum os forró, pé de serra. A minha família mesmo tinha quadra lá e eu não pensava, não me imaginava deixando de fazer aquilo. Naquela época a igreja ainda era bem mais rígida, né, a Assembleia de Deus. Mas acabei que a minha irmã tomou a decisão no domingo, na sexta seguinte eu também tomei a decisão por Jesus. Benção. E aí foi interessante, que a minha irmã ela sempre foi muito quieta, muito boazinha, muito tranquila. E aí quando ela se converteu, minha mãe, né, ficou feliz, meus pais, apesar de não serem crentes. Quando eu fui para a igreja na sexta-feira, junto com a minha tia e minha irmã, e tomei a decisão por Jesus, cheguei em casa, mãe, Suzy, que invenção foi essa? Só para a gente passar vergonha, tá vendo que tu não vai continuar na igreja sendo crente? E como era muito calor no Nordeste, a gente usava roupas, né, assim, mais curtas, tops, shorts. Mãe, os de Débora ela doou já na segunda-feira. Os meus ficou guardado 3 meses no maleiro, porque ninguém acreditava mesmo que eu ia me manter na igreja, porque eu sempre fui assim, muito agitada. E assim, é interessante que a gente percebe que Deus usa a nossa personalidade, né? Sim, verdade, do mesmo modo que minha irmã era mais quieta, ela foi mais quieta na igreja, né? Assim, a vida cristã dela sempre mais tranquila, fazendo ali o básico. Não, eu já me entrei de cara, né? Já queria participar de tudo. E aí, eu costumo dizer que, assim, a gente sendo bom pentecostais como somos, a gente sempre tem a expectativa de que o chamado, né, uma palavra profética, alguma coisa assim, mas eu digo que o meu chamado missionário, ele se deu, ainda quando eu era criança, o nosso pastor Josué Aranha, um homem de Deus, aprendi muito com ele todo domingo, os jovens iam para a igreja às 2 horas para o ensaio e logo após o ensaio ele já passava, pegava os jovens e saía nas ruas, evangelizando, entregando folheto. E um dia eu encontro o pastor
com uma criança da minha idade, né? Eu tinha 12 anos, era até meu colega de escola, mas irmão da igreja também. Aí ele disse, mas Su, você está indo para onde? Eu estou indo ali na casa da minha tia. Ele disse, ah, tá bom. Eu digo, não, por quê, pastor? Aí disse, não, pode ir para a sua tia. Eu digo, não, pastor, por quê? Não, porque hoje eu convidei a mocidade, cada um teve uma desculpa, ninguém veio, passei lá na casa do irmão Luiz, chamei o Paulo, eu digo, não, eu vou com o senhor. Aí ele separou ali uma quantidade, né? Sim. Desde criança. Aí ele separou uma quantidade de folhetos, me deu, e nós fomos evangelizar. Assim, lá no começo, em que momento, teve algum momento assim específico que você entendeu que você tinha um chamado para as nações? Aconteceu algo, uma palavra, uma viagem, uma revelação, algo te deu essa certeza que você tinha realmente esse chamado? Sim, eu digo porque assim, eu diferencio a questão, todos nós cristãos, a gente tem o chamado para servir ao Senhor, para proclamar o Evangelho. Então, eu digo que o meu chamado para isso foi nesse momento, porque assim, ninguém pode ir para o campo transcultural se ela não serve na sua igreja local, se ela não serve na sua comunidade, se ela não está envolvida com evangelismo, enfim. E aí, eu era muito envolvida, a gente, depois dessa experiência, ainda como criança, a gente estava fazendo trabalho em hospitais, visita em hospitais, na delegacia lá, né, que era o pequeno presídio da cidade. Então, várias frentes de evangelismo a gente estava envolvido. Só que, assim, a igreja, pequena, longe, no sertão, enfim, não tinha nenhum tipo de conhecimento sobre missões transculturais. Certo. Isso era desconhecido para a gente, né? Só que eu fui a um congresso na capital de jovens e fiz de tudo, vendi sandália, vendi perfume para poder ir para aquele congresso na capital, que ficava a 500 quilômetros da nossa cidade. E lá eu conheci um jovem e ele falou sobre missões para a gente e aquilo já me encheu meu coração, né? Mas, retornando para a nossa cidade, a gente foi organizar o primeiro congresso de jovens. A gente tinha feito algumas festividades que era só apenas um dia, esse a gente fez por 2 dias, que era um grande desafio para a nossa igreja, tão pequena, sem condições, enfim. E o pastor que estava pastoreando a cidade vizinha era o pastor Zé Carlos, e antes da nossa festividade a gente tinha ido lá e a gente ouviu um pregador e a gente pediu o pastor Zé Carlos para ele convidar. Hoje o pastor Zé Carlos é o presidente das Assembleias de Deus da Paraíba, mas naquela ocasião ele era o pastor de uma igreja, de uma congregação. Né, que ficava na cidade do Sertão, vizinha nossa. E aí ele chamou esse pregador e esse trabalho a gente convidou algumas igrejas, né, da região, mas a gente tinha mais pessoas não crentes a pessoas evangélicas, né? A gente conseguiu que muitas pessoas não crentes fossem a esse evento. Foi numa quadra de uma escola, porque a igreja não iria comportar. A gente trouxe um cantor naquela época, assim, muito conhecido na região assim, do Nordeste. E o pregador ele estava fazendo uma mensagem mais evangelística. De repente, ele parou a mensagem e ele apontou para o conjunto de jovens e disse assim, aqui no meio desses jovens tem uma jovem que ela vai romper fronteiras. Ela vai muito, muito longe. Só podia ser Timor, né, mesmo? Porque ele deu muita ênfase no longe. No longe, né? Era bem longe mesmo. Era bem nos confins da terra. Ela vai romper fronteiras para uma obra de missões. Depois eu digo quem é. Na hora, aquela palavra assim, mexeu muito comigo, mas eu fiquei, mas pode ser qualquer outro jovem, né? Ele não disse ainda quem é, mas eu chorava. E a minha amiga, a gente era muito amiga, ela chorava, ela disse, eu acho que é tu, eu acho que é tu. Deus testificou na vida dessa minha amiga também que a palavra era para você. Quando terminou o evento, ele veio para mim e disse, irmã, essa palavra é para você. Realmente confirmado. E assim, o começo do chamado,
envolve muita coisa, Uhum. quebrantamento. Uhum. É um momento que o Senhor vai ali te preparar Uhum. e Deus vai te mostrar que você dependerá dele também muito, né, Uhum. nessa missão e tudo Uhum. mais. E na sua vida, teve alguma área que você percebeu que Deus trabalhou de forma mais profunda para te preparar para essa missão tão longe? Geralmente, a gente sempre acha que, assim, aconteceu o chamado, a gente já vai, né? Então, a preocupação da minha e o choro da minha amiga é porque ela já achava que eu estava indo embora depois dali, Já estava sentindo sua daquele falta antes de você momento. partir. Mas, assim, eu digo que do chamado ao campo, né, houve um processo que levou aí seus longos 8 para 9 anos, do momento em que eu fui chamada até eu ir efetivamente para o campo missionário. E eu digo, foram 9 necessários anos, né? Certo. Porque eu também quis, né? A gente sempre quer, e a gente vê na Bíblia tanto isso, a gente quer apressar o processo, a gente Sim, quer. mas precisa desse momento de preparação. Sim, e eu, na verdade, assim, esse mesmo jovem, depois desse momento que eu estive lá em João Pessoa, na capital, o pai dele veio pastorear Cajazeiras. O pastor Zé Carlos saiu e o pai dele veio pastorear. E aí, quando ele vinha, ele gostava de ir na nossa cidade, ele simpatizou com a mocidade. E ele ficava contando histórias missionárias, né, de livros que ele leu, coisa que a gente basicamente não tinha acesso. E eu ficava bebendo aquelas histórias. Mas ele disse para mim, Suzy, você tem um chamado, né? Você precisa se preparar. Certo. E aí eu entendi que eu precisava me preparar. E foi quando ele me falou sobre seminário. Na minha cabeça, seminário era uma coisa, era de freiras, de padre. A gente não tinha isso no meu evangelho, nunca tinha ouvido falar. E, de fato, infelizmente, o Ministério das Assembleias de Deus da Paraíba, naquela ocasião, tinha resistência a seminários teológicos, né? Não era permitido seus membros, que geralmente dizia que quando alguém ia fazer seminário teológico, que tinha na capital, né, seminários teológicos, dizia que alguns acabavam indo para outras igrejas, então se tornou algo proibido. E aí ele foi falar de seminário e tudo, aí eu fui, né, me organizar, vender mais algumas coisas para ir para João Pessoa de novo, porque eu queria fazer o Betel Brasileiro, que fez recentemente 90 anos, o Betel Brasileiro no Brasil, e a sede dele é em João Pessoa, inclusive tem internato, né, lá no Betel Brasileiro. Só que naquela ocasião, quando eu fui com uma amiga minha, que ela também pretendia fazer seminário, mas ela já morava em João Pessoa porque ela fazia universidade. E ela estava terminando a universidade e ela queria fazer seminário teológico também. O Betel, naquela ocasião, só tinha diurno, que era ou pela manhã ou pela tarde. E aí eu não tinha quem custeasse o seminário, então ela disse, tem um outro seminário aqui, vamos lá, porque lá eles têm de noite. Porque a minha ideia era eu ia trabalhar para pagar conseguir recurso, né? para pagar o seminário. Aí fomos, e eu já deixei quase tudo encaminhado para fazer esse seminário, né? E aí, quando eu voltei para a minha cidade, que eu fui pedir a carta ao pastor, que o seminário exigia uma carta de recomendação, aí foi um Deus nos acuda, né? Não, que não pode, que não vai, que isso. E aí eu sempre, assim... Encontrou uma certa resistência, né? Encontrei resistência, mas eu sempre fui meio tendenciosa a um pouco me rebelar. Aí eu disse, pastor, eu não vejo como a gente querer estudar a palavra de Deus vai contra algum princípio cristão, então eu vou. Aí ele disse, então a irmã não tem a nossa carta. Aí foi interessante, né, porque aí o pessoal do seminário, a gente já sabe que acontece isso nas Assembleias de Deus, veja algum presbítero para assinar a sua carta. Então, a mocidade, eles acreditavam muito no meu chamado, então eles se organizaram para pagar o seminário por um tempo, tudo pobrezinho, tadinho, eu lembro que era R$40 a mensalidade naquela época. Então,
um ia dar 5, outro ia dar 5. O presbítero assinou a carta, mas que o pastor nunca soubesse disso, né? Porque senão ele teria problemas. E eu iria, então, fazer o seminário em João Pessoa. Certo. Esse período que você ficou da sua conversão, aí teve o seu chamado, né? E até o momento que você realmente foi enviada, foram quantos anos? Do meu chamado até quando realmente eu fui enviado, foi exatamente uns 20 anos. 20 anos. Quando eu fui para o campo transcultural. Transcultural. Mas durante esse período você desenvolveu atividades missionárias aqui também no Brasil. Isso. E como que você começou? Quais foram essas atividades que você desenvolveu? Como começou essa caminhada aqui, essa base? Porque, na verdade, a gente vê assim, todos esses 20 anos, a gente está falando aqui de preparação, né? E assim, o desafio lá seria um desafio bastante grande. Então você também precisava estar bem preparada para o que você ia encontrar lá. Então, como que foi essa caminhada aqui no Brasil antes de ser enviada? Então, como eu estava te falando, aí eu decidi ir, mesmo sem a benção da minha igreja. Eu ia ficar na casa de uma senhora que nem era evangélica, lá em João Pessoa. Mas o que acontece? No dia que eu ia viajar, ia vir um irmão que já tinha vindo na nossa igreja, que tinha sido uma bênção. Aí a moça disse: Suzy, faz o seguinte, deixa as malas na rodoviária, uma prima minha tinha uma lanchonete lá, e vamos ao culto. E aí eu fui ao culto com elas, e depois terminava o culto, 9h30 o ônibus passava. Eu iria pegar o ônibus para ir para João Pessoa. Só que no culto, de repente, a gente ainda, né, com algumas inexperiências, esse irmão começou a falar: olha, tem uma jovem aqui tem uma jovem que ela quer sair, mas não é tempo de Deus manda falar que não é, e etc e tal. E aí eu entendi que era para mim. Eu lembro que aí a mocidade começou a chorar, e ali eu desfiz da viagem. E a minha prima veio correndo, o culto acabou demorando um pouco mais tarde, o ônibus chegou, ela veio de bicicleta, aí o porteiro disse: não, ela não vai mais não. E eu desisti da viagem para João Pessoa. 2 dias depois eu fui para Cajazeiras, e a esposa do pastor me chamou num particular, e ela disse assim: olha, Suzy, eu disse a meu esposo: se você viesse hoje eu falaria com você. Lembra que eu estava glorificando, que a palavra estava uma bênção, mas quando começou a falar com você, eu digo: não, irmã, não preste atenção. Ela disse: pois é, Suzy. A gente foi para o jantar junto com esse irmão, né, na casa do pastor, que eles estavam no culto. E o pastor falou tudo, né, que você ia embora, e etc. Então, assim, a profecia do irmão foi... Eu só não vou dizer que os pastores disseram: fala alguma coisa lá para impedir que ela vá. Porque assim, o pastor, ele gostava muito de mim, a esposa do pastor, eu servia muito na igreja. Eu só não vou dizer porque isso eu não vi, mas o irmão sabia de tudo. Porque eu tinha ido falar com o pastor 2 dias anterior. Entendi. Né? E ele sabia que eu ia viajar mesmo assim, em desobediência. Olha, aquilo me causou uma frustração tão grande, foi uma tristeza assim, muito grande. Mas tive que seguir a vida em frente, né? Sim. Aí 2 anos depois surgiu a oportunidade para eu vir para Santo André. Ótimo. Aí, quando eu cheguei em Santo André, as coisas foram acontecendo muito rápido. E dessa vez com a bênção da minha igreja, né? Que bênção, né? Glória a Deus. Quando você chegou em Santo André, inicialmente você começou a trabalhar na secretaria do SEAC, foi isso? Não. Quando eu cheguei em Santo André, eu fui trabalhar numa doceria, porque a ideia era: vou fazer um pé de meia, mas eu nunca pensava em sair da minha cidade, né? Que não era minha cidade natal, mas foi onde eu me criei. Eu vou fazer um pé de meia. E eu tinha muito desejo de abrir uma lojinha evangélica, que a gente pudesse ter acesso a livro, a Bíblia, porque assim, uma Bíblia que a gente queria, o pastor ia mensalmente nas reuniões de obreiro, na Santa Ceia, na sede, comprava para a gente não tinha acesso a nada, né? Então eu pensava: eu vou fazer um pé de meia e vou montar uma lojinha evangélica aqui na cidade. Essa era a minha ideia, voltar.
mas fiquei por aqui. E aí eu fui desafiada pela diretora de uma missão aqui em Santo André, que trabalhava com os excluídos. Naquela época era com todo tipo de excluído, né? Depois eles começaram a focar mais na assistência às crianças, eram enviadas as crianças que estavam cumprindo medida socioeducativa para eles acompanharem, mas antes disso era travesti, era drogados, aidéticos, a gente fazia trabalho com todo esse tipo de pessoas, né? Que a gente chama, né, acaba sendo marginalizados pela sociedade. Eu trabalhei lá 1 ano. E nesse inteirinho, a gente tinha que levantar mantenedores, né? A gente tinha que levantar mantenedores. E eu cheguei a tentar contatar a sede naquela época para conseguir mantenedores. E houve uma transição de pastor que era o assessor do pastor Silas na ocasião, e ele ficou de me dar um retorno e eu ficava ligando para ele e dizia, não, ele não está, ele não está. Na verdade, o pastor tinha mudado para uma outra cidade, que a gente tinha igreja, no interior naquela época, em Minas Gerais, e eles diziam que ele não estava. Eu dizia, pronto, não quer me atender, né? Pensei. E aí, uma vez, era o pastor Wagner, Salvador, ele disse, a irmã pode falar comigo do que se trata? Aí eu compartilhei com ele, o pastor Wagner. E aí eles... Tá, então assim, irmã, dia tal, a gente vai ter um almoço aqui, que era a reunião de obreiros, que sempre fazia um almoço geral lá na sede. A irmã vem, eu fui, cadê o pastor Wagner? Não estava. Aí eu disse assim, não procuro mais, né? Até porque para mim já era muito difícil estar buscando ajuda, né, mantenedores, né? E ainda com essas situações não procuro mais. Gente, passado poucos meses, acho que 1 mês e pouco, 2 meses no máximo, a gente estava sem pastor, o pastor Wagner foi dirigir a igreja do Cristina, onde eu congregava. E aí, ele disse, no final do culto, primeiro culto dele, ele disse, irmã, nós estamos aí para o que deve vier. E eu, quieta. Aí, o pastor depois veio conversar comigo para fazer a proposta para eu ir trabalhar no SEAC. Certo. Aí a missão lá era predominante de pessoas batistas, né? Certo. Eu era a única assembleiana. Eles já estão querendo me tirar lá do projeto. E eu achava uma bênção o trabalho que a gente estava fazendo. A gente fazia evangelismo até de noite, assim, na madrugada, na Avenida Industrial, né? E a maioria também era mulher. Muitas vezes a gente foi só entre mulheres. Hoje eu acho que eu não teria nem essa coragem toda. Mas a gente ia evangelizar, fazíamos vários tipos de ação, visitar aidéticos em casa. Então, fazíamos triagem de pessoas para mandar para a casa de recuperação. Foi a primeira experiência que eu tive de ver uma pessoa manifestar o demônio, né? Foi lá nesse lugar. E aí o pastor veio e falou que queria que eu fosse servir na igreja sede. Aí ele me deu, eu disse, não, pastor, já estou nesse trabalho e tal. Aí ele disse, não, irmão, eu vou dar 15 dias para a irmã pensar. E eu estava bem resistente, porque achei que eles, assim, não quiseram me apoiar naquele trabalho, e agora eu estava... E era um trabalho de secretaria, e eu ficava dizendo, não quero trabalhar em secretaria, né? Não atrás de um computador, eu quero estar trabalhando com pessoas mesmo, com vidas. E na segunda semana o pastor, e aí, irmã, como é que tá? Assim, aí eu disse, não, aí o pastor ainda não deu o prazo. Ele disse, não, mas tá assim, ou assim, me dê alguma luz. Eu digo, daqui a 1 semana eu digo, mas deixa que eu tive, o pastor falou comigo no domingo, as aulas do seminário eu ia retomar na segunda, fui para o culto, era geralmente, a primeira semana era semana de consagração, então era coletivo, né, com todo mundo, não era dividido por turmas. E no segundo dia, um pastor congregacional, uma bênção à palavra, e aí terminou a palavra, irmã Duvalino, do tempo que eu passei no seminário, isso foi a primeira vez que aconteceu, tanto antes quanto depois, a irmã Duvalina, que era a diretora do seminário,
ela disse assim, irmãos, a palavra tem sido uma bênção, mas eu tenho tido a sensação que parece que a gente não estamos recebendo como deveríamos. Vamos orar? Aí todo mundo orou, aí ao final ele disse, alguém teve alguma visão? Aí um jovem, era assembleiano lá do Rio de Janeiro, e fazia seminário no Betel aqui em São Paulo, ele disse, irmã Duvalina, eu tive uma visão de uma taça de ferro presa a uma barra de ferro. Aí ela disse, alguém pode interpretar? Ficou todo mundo quieto, ela chamou para a gente orar de novo. Quando orou de novo, aí um irmão, ele nem me conhecia, eu já era aluna do Betel, mas ele estava chegando agora, né? Era o segundo dia dele no Betel, Batista, tinha vindo de transferência do Seminário Batista, e ele disse, irmã Duvalina, quando a gente orou, Deus me revelou que aqui tem uma irmã, que ela está muito presa ao lugar onde ela está, e ela não está querendo responder afirmativamente a proposta que seu pastor lhe fez, mas Deus está mandando dizer que Deus fala assim, claro. Mesmo assim, eu esperei uns 15 dias para falar com o pastor Wagner. Aí eu já fui dizendo, pastor, sim, mas por isso. E eu vou estar lá até quando o Senhor permitir que eu esteja. E assim foi, eu continuei fazendo o seminário e fui para o SEAC, servir a Deus no SEAC. Eu vejo assim, te ouvindo aqui, que o Senhor foi, de alguma forma, realmente te preparando, porque quando nós convivemos aqui na nossa sociedade, então nós temos aqui nossa cultura, não é? E ainda assim você foi tendo contato com pessoas diferentes, né? Embora na nossa sociedade, na nossa cultura, sim, mas pessoas com perfis diferentes, né? Sim. Em situações diferentes. E Deus te preparando para que você desse esse salto maior, que foi quando você foi enviada para uma outra cultura, né? E quando você chegou lá na Ásia, você teve algum choque assim? Qual que foi o seu primeiro choque cultural que você enfrentou quando chegou na Ásia? Então, você está falando dos processos de preparo, né? Sim, E aí, para encarar você disse outra cultura. Uma das dificuldades, eu acho que o primeiro preparo foi Deus tirar da minha família vir para São Paulo, porque sofri muito, quis desistir, ir embora para Paraíba, mas me mantive firme por conta do chamado, né? Já estava no seminário, mas assim, foi muito difícil. E, assim, eu tinha a possibilidade de ir para Paraíba mais facilmente do que se eu tivesse direto para o campo. Eu ia demorar muito para voltar a estar com minha família. Então, isso já foi uma forma que Deus me preparou. E, assim, nesse tempo, no SEAC, e mesmo no Betel, o Betel foi um dos primeiros seminários a ter disciplinas na área de missiologia. Te proporcionou assim uma visão mais ampla, Sim, tanto o Betel como o SEAC, uma visão mais ampla do que é realmente a missão transcultural. O Betel tinha um programa que chamava Senan, né, que acontecia, que era como se fosse uma conferência missionária preparada pelos próprios alunos. Eu fui líder de Senan uma vez, então a gente tudo, desde a peça, a pesquisa, porque tinha um tema, então a gente tinha que apresentar uma pesquisa, mas a gente também convidava preletores, né? Então a gente vinha preletores missionários que já estiveram no campo ou que estavam aqui em visita ao Brasil. Participei de muitos eventos missionários pelo SEAC, aqui mesmo no Brasil, Salvador, Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu eu estive num congresso que tinha mais de 50 países representados. Então tudo isso, muita leitura, né, de livros. Então, tudo isso foi me preparando para o campo transcultural. E, assim, eu sempre digo que o choque cultural a gente vai ter. Algumas pessoas menos, outras mais, né? Tem uma missionária que eu tive a oportunidade de conhecê-la nesse congresso Foz do Iguaçu, que tinha mais de 50 nacionalidades. Ela já bem idosa, ela foi missionária há muitos anos no Nepal, e ela era psicóloga e psiquiatra, e ela listou
quão fortemente era o choque cultural, tipo, a adaptação da língua, uma escala, tanto ponto, o clima, X ponto, a alimentação, e ela foi listando, e no final, um missionário que vai para o campo missionário, ele tem um choque, um estresse pelo choque, o choque cultural, numa escala de uma pessoa que perde a esposa, Meu por Deus, exemplo, muito, né? muito impactante. É muito impactante. Quando vai somando diversos fatores. Sim. E, assim, até nem antropologia mesmo diz que quando a gente chega no campo, a primeira fase é turista, né? Sim. Tudo é interessante, tudo é novo, tudo a gente quer fotografar, sim. mas quando a gente se dá conta que a gente vai ter que Para viver uma ali missão, viver mesmo, ali. que aquilo vai ser a nossa casa, Sim, a nossa sim. cultura, geralmente dá um down, Sim. né, no Até porque a nossa formação cultural, nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Desde criança nós vamos crescendo. E de E aí, de repente, repente, você se vê da noite para o dia em uma cultura e totalmente eu acho diferente. que eu senti assim um choque antes mesmo de ir, porque a gente começou aqui a estudar o Bahasa Indonésio, que era uma das línguas faladas em Timor. E eu fiquei um pouco ansiosa, porque eu achava assim muito difícil aprender aquela língua. Inglês a gente ouvia, né? Já estava acostumado. Sim, mas o Bahasa parece tão diferente, a sonoridade. Então eu já comecei a dizer assim, Jesus, será que eu vou ser capaz de aprender essa língua? Então eu comecei a ter uma certa ansiedade. Talvez por isso eu me esforcei muito. Então quando eu cheguei lá, a questão da língua era um desafio. Por quê? Porque, assim, de repente você sabe articular, estou aqui falando com você, você me faz pergunta e eu consigo articular bem as ideias porque consigo expressar nessa língua. Mas quando a gente chega no campo, a gente chega e a gente, às vezes, quer falar alguma coisa, mas o que a gente tem inicialmente não dá conta. Né? Dialogar de forma compreensível, né? Da gente elaborar e falar de forma compreensível e conseguir traduzir tudo aquilo que a gente pensa. O que ouve também, a gente acaba se sentindo meio idiotizada, né? Como fosse uma criança que a gente sabe dizer o básico. Imagino. É assim, Suzy, as histórias são muito enriquecedoras, né? Na vida de quem tem uma caminhada missionária. E você foi enviada para o Timor em que ano? Eu cheguei em Timor-Leste em janeiro, saímos daqui em janeiro, na verdade, de 2002, mas a gente ficou 2 meses na Indonésia, então fevereiro e março, a gente ficou na Indonésia, e aí a gente seguiu, era o período do visto. Esse período na Indonésia foi para a gente se apropriar um pouco da língua Bahasa Indonésia, porque a gente ia atuar lá na área da educação também, porque a missão, eu fui para Timor pela AME em parceria com a nossa igreja, que era uma organização missionária que treinava missionários, né, e enviava para o campo em parceria com as igrejas, e a gente também tinha que ter um trabalho social em função da situação de Timor, que foi um país que final de 99, então ali 99, 2000, recente, tinha passado por uma situação de guerra, estava bastante destruído, precisava de profissionais para ajudar o país, então a AME trabalhava nessa perspectiva integral, né, bivocacional. Então, como a gente abriu uma escola e a educação ainda estava acontecendo através da língua Bahasa também, então a gente ficou esse período na Indonésia para aprender o Bahasa e depois nós seguimos para Timor. Certo. Teve algum momento que você viu claramente a intervenção do agir de Deus nessa sua ida, né, para o Timor, nossa chegada ali, em relação à provisão de Deus também? Porque o missionário, ele vai, como você falou, são vários desafios, além da questão do idioma, temperatura, alimentação e tudo mais. Em algum momento, algo que você lembra assim que foi bastante marcante no início da sua caminhada lá no Timor? Então, a gente, lá em Timor,
quando a gente chegou era bem escasso tudo, né? Quase, mesmo se você tivesse dinheiro, você não tinha muitas coisas para comprar, porque tinha sido muito destruído. Então, onde a gente foi morar nas montanhas, que muitos missionários ficaram na capital de Dili, tinha um pouquinho de uma estrutura um pouco melhor. Nós fomos morar na montanha, então lá não tinha luz elétrica, só das 18 às 24 horas. Nós não tínhamos sinal de telefone, sinal de TV. O lixo, nós precisávamos ter um buraco no fundo assim da nossa casa para poder queimar, o que não é correto, mas não tinha outra alternativa. Água, tinha geralmente um horário que vinha, e geralmente a gente estava na escola, então a gente deixava a torneira lá ligada para encher um tambor, que geralmente lá é comum, né, ter um espaço lá de alvenaria, um tanque de alvenaria nos banheiros para acumular água. Então, assim, tudo era muito precário, né? Aí, nossos móveis, ele precisou, uma irmã, ela comprou tudo para a gente na Indonésia, e isso foi enviado de container para Timor-Leste. Mas, assim, a gente nunca teve falta, sabe? Porque eu sempre digo isso. Uma vez, vou contar essa para poder falar sobre isso. Uma vez, logo quando eu cheguei de Timor, eu fui convidada para uma igreja, e quando eu vi assim, o convite, achei estranho o tema, porque era assim, Jesus preparou, era um culto de missões, mas o tema, uma conferência missionária, mas o tema era Jesus preparou o banquete, você quer participar? Achei meio estranho para ser um tema missionário. Mas quando eu li o versículo, aí fez sentido, porque era aquele, né? Não tem, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana e os discípulos chamam ele para comer, ele disse assim, não tem outra comida melhor do que fazer a vontade do meu Pai. E aí eu comecei a pregar dentro dessa perspectiva, né, do privilégio de fazer a obra do Senhor. No final, um irmão chegou para mim e disse assim, oi, irmã Suzy, e parece que ele estava chateado, né? Porque, assim, havia uma tendência de missionário sempre contar coisa difícil que passou, né? Em termos de, fiquei sem comida, passei necessidade. E ele disse, irmã Suzy, a irmã não passou nenhuma dificuldade lá, não, é? Aí eu disse assim, irmãos, eu passei muitas dificuldades, mas assim, fome não. Porque a igreja foi muito fiel. Glória a Deus. Né? A nossa igreja sempre foi muito fiel no sustento, e a gente tinha o necessário. Agora, por exemplo, eu queria tomar um iogurte, não dava. Pense aí um iogurte por $16. Meu Deus. Converte aí, né? 16 vezes caro, 5, né? um pote de iogurte. Então, assim, algumas coisas a gente se privou, mas a gente não teve necessidades. Amém, glória a Deus. Isso você já até trouxe essa questão do cuidado, né, do Senhor em suprir realmente todas essas dificuldades que podem aparecer realmente, principalmente quando, em se tratando de você estar tão longe do seu país, tão longe da sua cultura, isso toma uma proporção muito maior, mas o Senhor... Senti falta de pão francês. Também, muito. Né? O pãozinho de cada dia. Eu amo pão francês, gente, isso daí eu senti falta. O pão verde, então você vê, e tudo isso são desafios. E realmente o missionário, você falando desse tempo, né, que você passou aqui fazendo outras atividades, e de repente no início, quando você entrou para a Secretaria do SEAC, essa resistência lá inicialmente, eu me lembrei inclusive de Paulo, né, o Paulo bíblico, que ele também, ele se converteu, então ele estava totalmente empolgado, eu quero começar agora a pregar, e você também nessa cidade, eu quero já fazer obra missionária, eu não quero ficar aqui numa secretaria, né? Mas o Senhor colocou você ali para entender o que é uma obra missionária, e saber como ela funciona. Sim. E esse contato também com várias pessoas, né? E tudo foi uma preparação realmente
para quando você chegasse lá. Lá teve, no Timor-Leste, alguma situação que você passou realmente de dificuldade e que você viu ali o mover do Senhor, né? Algo que te lembra, assim, quando você pensa no momento que você esteve lá. Lembro, sim. Primeiro, a gente tinha muita resistência, nós éramos os primeiros missionários. Assim, o estrangeiro já tinha uma certa resistência do povo timorense, porque assim, eles sempre foram subjugados pelo estrangeiro, né? Eles foram um povo que foram colonizados pelos portugueses, né? E a gente tem esse lastro histórico em comum. Certo. E depois a Indonésia veio e invadiu o país. E depois eu digo que tinha uma presença muito grande da ONU, mas a ONU sempre, o pessoal da ONU ou de grandes instituições, eles se colocavam sempre muito acima dos timorenses, porque eles estavam lá para ajudar, inclusive, assim, ouvir de pessoas que estavam trabalhando nessas instituições, o que vocês estão aprendendo essa língua? Vai servir para vocês para quê depois, né? E eles, assim, ganhavam muito bem, obrigada, não estavam lá pela questão financeira, que era muito atrativa, então não tinha muito compromisso com o povo, né? Então, assim, a gente estava lá como missionários, então, assim, a nossa maior preocupação era com o povo. Só que quando a gente chegou lá em Ilhéu, né, eles já ficam assim, né, um pouco retraídos por conta desse histórico. Aí nós tínhamos um agravante, porque nós éramos protestantes, né, lá eles chamam protestantes. Então, nós fomos os primeiros missionários naquela região, que estávamos ali. E aí, mesmo que a gente fosse abrir a escola, eles não queriam, o pessoal já estava falando que não ia mandar, porque eram protestantes. E aí o próprio secretário da educação local, que não tinha essa dificuldade, pediu para a gente fazer uma reunião. E aí Deus foi dando estratégia para a gente fazer a reunião, a gente se apresentar, falar que a escola era para a comunidade. E foi muito interessante que Deus deu essa estratégia. Eu falei assim, vamos deixar o povo escolher as autoridades, porque essa reunião ia ser com representantes de vários departamentos lá da cidade. Vamos deixar ele escolher o nome? Aí alguns missionários, não, mas pode ser que a AME queira dar um nome, homenagear alguém, não sei o quê. Aí eu disse, vamos deixar que o povo escolha o nome? E aí a gente acordou que o povo ia escolher o nome. Gente, isso fez tanta diferença. Total diferença. E aí eles pegaram o folder da AME e Associação Missão Esperança. Mas tem assim como se fosse um coraçãozinho o AME, o logo, meio como se fosse uma pombinha assim, um coraçãozinho. E eles, alguns votaram o nome de alguma autoridade lá do local, mas um meio que fez ali a cabeça dos demais e aí teve uma maioria pelo nome Fuandome. Então, assim, eles pegaram aquele desenho que era meio um coração, mas a palavra AME, que é as iniciais, né, do nome da instituição. E o nome da escola ficou Coração que Ama. Ah, que lindo. E foi uma forma de envolvê-los também. E aí, isso já quebrou. Aí uma outra circunstância, logo quando a gente chegou, eu não falava teto ainda, conseguia me comunicar em Bahasa Indonésio, a gente foi com a pastora presidente, era uma senhora, a maioria dos pastores eram homens, mas o pastor presidente era o esposo dela, e ele morreu, ele ficou paraplégico por conta de um acidente, indo para um trabalho lá, né? E ela acompanhou ele, né? Quando ela tinha mais escolaridade, tudo, ela acabou se tornando a pastora presidente. E nós fomos para uma região onde eles tinham destruído a igreja, e a igreja ganhou um outro terreno, que aquele terreno não ia nem mais usar. Eles invadiram, destruíram. Foi para a localidade para tentar permitir, porque lá é tudo um pouco tribal, então tem a comunidade, tem um líder, inclusive tem que falar com o padre, para poder permitir. Já tinham ido uma vez e não conseguiram acordo da comunidade para permitir a construção da igreja, e aí dessa vez nós fomos e nós estávamos juntos. Participamos do culto com os irmãos, coberto de palha, as laterais
de lona, e a gente sentado no tronco no chão, o culto lá com os irmãos. E no final, íamos para a Igreja Católica para falar com o padre, né? Ele tinha Ele que era como se autorizar. fosse uma autoridade Uma local autoridade, ali, né? muito. Uhum. Aí a gente acordou que a gente ia ficar no carro orando, né? E o pastor, as autoridades locais, mais o pastor Enoque, que era o líder da missão. E aí as crianças se aproximaram, porque é uma região mais longe, então elas não têm costume de ver estrangeiro, né? Uhum. Rodearam o carro da gente. Aí chegou um senhor, subiu em cima de uma pedra, deu um grito lá, as crianças fugiram todas. Eu perguntei ao filho do pastor, em Barraça, Indonésia, o que tinha acontecido. Ele disse que se as crianças ficassem ali, eles iam matar a gente. Meu Deus. Bom, o padre não estava, nada se resolveu e a gente voltou. Isso era mês de julho. No final do ano, 6 meses depois, a gente foi fazer um trabalho de Natal e eu disse, vamos convidar os jovens e tal. E a gente conheceu uma freira que ela tinha uma organização, uma ordem, né? Que na Igreja Católica tem as ordens dos franciscanos. Sim. Ela tinha uma ordem local, timorense, propriamente timorense. E a gente fez um trabalho de passar o filme Jesus lá nessa ordem. E esses jovens vieram participar, esses jovens dessa ordem vieram participar do nosso Natal, foram convidados e eles participaram. Isso chegou lá nessa comunidade, e aí mandaram um recado para a pastora Gomes na capital, para dizer que ela podia construir a igreja, porque eles ficaram sabendo que em Aileu os católicos estavam tendo comunhão com os evangélicos, assim, porque a gente convidou, né, eles para o evento, para evangelizá-los. E aí a igreja foi construída. Essa senhora, ela também tinha lá naquele lugar um grupo de jovens, então os jovens foram ajudar, porque era uma região íngreme, difícil de chegar água, tudo, os jovens foram ajudar na construção da igreja. Veja como Deus ele é tremendo. Tem outras, né? Mas senão a gente vai ficar a noite toda aqui contando. Mas Deus é tremendo. E ele vai trabalhando de forma estratégica para que o propósito dele seja realmente estabelecido ali. Porque você ali trabalhou com crianças, né? E acabou chegando ali até essas crianças. E através do trabalho missionário, você chegou até o governo, não foi isso? Sim, eu cheguei. Um pouquinho para nós. A embaixada brasileira, ela, no dia 7 de setembro, ela fazia uma festa, convidava todos os brasileiros, e nós fomos. E lá eu vi, encontrei com o presidente na época, o Xanana Guzmão, e aí a gente foi cumprimentar ele, muito simpático, sempre, principalmente com o brasileiro, ele sempre era muito simpático com o brasileiro. Aí, no final, eu disse assim, presidente, eu tenho um presente para vocês. Então, me deu, não está aqui. Aí ele disse, então marque para levar. Gente, eu nem tinha presente ainda, porque lá a gente não tinha Bíblia. Pela fé. Era uma Bíblia. Então, ia alguém daqui pedir para enviarem a Bíblia. E aí fomos marcar esse encontro. E acabou que, antes da gente marcar para ir lá no gabinete dele, ligaram para a gente que ele ia um encontro em Aileu, na nossa cidade. Inclusive, a comunidade, a gente era muito próximo da comunidade, pediram para a gente ajudar, né? Porque, assim, geralmente, os estrangeiros lá, eles participavam. Inclusive, tinha uma ordem católica lá e elas se ressentiram disso. Era uma americana, uma madre americana, e elas eram convidadas como para ir. Não, a gente se envolvia com a comunidade e eles pediram se a gente podia fazer alguma coisa para levar para o café da manhã de Xanana. Então a gente fez pão, a gente fez outras coisas e estávamos lá porque a gente levou, né? Estávamos lá no café da manhã de Xanana. Aí eu fui entregar a Bíblia para ele e aí eu ia dizer algumas coisas, né? Eu citar aquele texto, né, que a Bíblia diz que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando eu comecei a falar, ele, não, peraí, me deu o microfone para eu falar para todo o auditório, né? Então, aí foi uma grande oportunidade, não só de entregar a Bíblia para ele, mas de falar de Jesus. O Senhor agindo
para te usar estrategicamente naquele momento. Teve essa oportunidade e o Senhor proporcionou tudo isso. Suzy, nós ouvindo testemunhos de missionários e tudo mais, e nós ouvimos às vezes os missionários dizerem que voltam diferentes, né, de missões, principalmente as missões transculturais. Quando eles retornam, eles voltam diferente. E eu quero perguntar para você se aconteceu também isso com você, quando você, hoje aqui você lembrando da sua trajetória, se lá no Timor-Leste você aprendeu algo, porque assim, o missionário ele vai levar algo que é a palavra do Senhor, a salvação, proclamar o evangelho, mas ele também tem a oportunidade de aprender com aquela região, com aquele povoado. E isso aconteceu com você também? Sim, eu acredito que a gente aprende em vários aspectos, né? E, culturalmente a gente é muito enriquecido, porque assim, você conhece um outro país, um outro povo, você aprende a falar outras línguas, então assim, culturalmente você já é muito enriquecido com isso. Certo. E aí a gente também abre a visão, né, para outras realidades, né, para como funcionam outras culturas, inclusive no aspecto evangélico também, né, como funciona, quais são os desafios daquele outro lugar que não é o nosso. Então, assim, não tem como a gente ir para o campo missionário e não voltar diferente, né, porque você vive experiência, passa por circunstâncias que te molda também, né? Sim, eu acho que uma vez eu ouvi isso do missionário e ele tem toda a razão, que ele disse assim, olha, para o Senhor nos querer enviar para o campo missionário é porque ele precisava muito moldar a gente deve ser muito difícil, porque assim, no campo missionário a gente tem são grandes, né? oportunidade de ser muito desafiado, lapidado, moldado pelo Senhor, e por conta de vários desafios que você enfrenta, não tem como não enfrentar. Por exemplo, eu sempre digo, não, nunca passei necessidade, de fome. Tá, nessa minha segunda experiência, né, porque quando eu contei essa, foi a primeira vez que eu voltei, mas depois eu retornei para Timor. Eu tive experiência de passar assim, situação, porque eu fui dar aula num seminário e eu ia ficar alojada no espaço da própria igreja. Assim, aí o pessoal, Suzy, leva isso. Eu digo, gente, mas como é que eu vou ficar fazendo isso só para mim? Né? E eu decidi ficar comendo a comida deles. E eles estavam com um problema de escassez. Então, realmente, assim, eu almoçava, era uma comida fraca, então até para esperar só para a janta e um cafezinho da manhã também, assim, foi um pouco difícil, era comidas bem, era só ovo, né, durante uma semana, só ovo, e aí, mas não cheguei a passar fome, né, assim, foi um pouco de escassez. Mas você tem outros desafios, né, lidar com o povo, aprender a cultura, a dificuldade. Para mim, o mais difícil, inicialmente, foi, assim, o acesso às pessoas, porque elas eram muito fechadas, né? O timorense, eles se retraíram muito reservados. Diante de alguém também que também vinha de uma cultura diferente, um perfil diferente, sim. Um jeito de falar, eles de não, agir. Eu digo, né, depois, que eles nem se dão muito, porque geralmente o estrangeiro que não queria muito contato, né? Eles faziam o trabalho para eles, mas não queriam um relacionamento com eles. Não tinha essa confiança. Entendeu? Não queriam um relacionamento com eles. Então, o timorense ficava na deles, né? Até meio fechado. Eu lembro que a gente morava, eu dizia que era um local estratégico, era a avenida principal, mas era basicamente a única, em frente ao mercado, um mercadinho que tinha lá. Eu ficava lendo à tarde, né, no início, eu ficava lendo sentada na minha areazinha, para poder dizer oi, para ver se alguém falava comigo, para me relacionar com as pessoas. Isso foi muito difícil, porque
A princípio a gente Tentando chega, gerar, conectar, né? você é missionário, você sai da sua igreja para fazer um trabalho. Sim. E aí você chega lá e parece que você não está fazendo nada. Porque primeiro você tem que aprender a língua, a escola não tinha iniciado ainda, você tem que abrir esses espaços e, de fato, você não faz nada. Sim, sim. Mas você está fazendo muito, você está se apropriando da cultura, apropriando da língua. Isso é um trabalho muito grande que ele é prévio para que depois você possa desenvolver o seu ministério. De alguma forma, tudo tem o seu tempo. Exatamente. E aí ainda, mesmo já estando no campo missionário, ali para onde Deus tem o chamado, né? Ainda tem um momento ali de preparação dentro do próprio campo. Não é? E Deus usando ali de formas estratégicas. E aí eu queria falar de algo que, assim, o pastor Silas foi uma bênção, porque eu sempre fui voltada para o fazer, né? E já trabalhava na igreja, já era muito ativa na igreja. Então, assim, a gente fica sentindo... Eu mesmo me sentia cobrada de que precisava dar relatório. E tem igrejas que o missionário chega com um mês, já quer relatório do que aconteceu, de quantas vidas foram salvas. E aí, eu já estava intimou um ano, a gente fazendo várias coisas, né? Trabalhando com as crianças, ali semeando, mas a sensação é que parece que você não via nada acontecer. E aí, das poucas vezes, eu acho que foi a única que o pastor ligou para mim, aí ele disse, aí, irmã Suzy, está tudo bem? Eu disse, tá, pastor, mas olha, tão difícil, já que quase um ano, parece que a gente não vê nada acontecer. Aí o pastor, Suzy, nós não enviamos você para ir para ficar cobrando resultados. Resultados é responsabilidade de Deus. Nós enviamos você para ir porque entendemos que Deus a queria nesse lugar. Gente, olha, parece que eu fez assim. Como que alívio. Daquele alívio, como diz a palavra do Senhor. O missionário vai lá, ele vai semear, ele vai plantar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Então, inicialmente, parecia que não estava realmente acontecendo nada. Mas você estava ali posicionada e aguardando o mover de Deus. Talvez você não estivesse vendo, mas o Senhor já estava trabalhando e tudo tem o tempo de Deus. Mas isso foi muito libertador, porque às vezes tem igrejas que envia e já quer que o missionário dê conta de resultados, né? Quando é uma cultura tão diversa da nossa. Em relação, nós falamos aí, você citou inclusive, né, sobre semear, né? Quais frutos você viu nascer no campo ou na sua própria vida, nessa sua trajetória, tanto lá no Timor como aqui no Brasil também, na missão que você fez na base? E aí eu quero te perguntar também se tem alguma história de transformação que, né, esses frutos, né, alguma história que faz de pensar, valeu a pena. Olha, o nosso trabalho em Timor, ele estava mais direcionado a dois aspectos. Um era na área da educação, que a gente tinha uma escola, né, uma escola comum mesmo, de pré-escola, que a gente trabalhava com as crianças. Evidentemente, a gente tinha todos os valores cristãos, a escola era confessional, então a gente orava com as crianças, a gente contava historinhas bíblicas com as crianças, enfim. Mas uma outra parte forte, a AME não ia para plantar a igreja, a AME ia para fortalecer a igreja local. Por quê? Porque a igreja local, ela às vezes conhece mais a cultura, conhece mais a realidade. Se ela estiver fortalecida e treinada, ela é mais capaz de se multiplicar ali com os obreiros treinados do que um missionário fazer tantas coisas. Mas assim, eu sempre fui muito ligada também à questão do evangelismo pessoal. Então, todas as oportunidades que eu tinha, eu estava ali compartilhando de Jesus. E aí, uma das coisas que a gente tem, um jovem, que eu saiba hoje, né, da escola, que se converteu ao Senhor Jesus, lidera um projeto lá social muito interessante, mas nesse projeto eles também têm devocional, tudo. Ele era criança na época, no segunda fase ele era adolescente, então
eu trouxe de volta os adolescentes para dar aula de português, né, reforço de português para eles, que era para poder dar continuidade com aquelas crianças, sim, porque já tinha sido semeado na vida delas a palavra. Multiplicar, né? E esse jovem era muito talentoso na arte. Aí uma missionária começou um projeto e estava ligado também com arte, e ela aproveitou ele e ele, de fato, tomou a decisão para o Jesus. Mas, assim, a igreja local foi muito beneficiada nesse tempo com obreiros, novos obreiros treinados, e expandiu muito, né, em lugares assim que não tinha igreja. Hoje a gente tem vários lugares que tem igreja. A gente tinha duas modalidades de seminário. A gente teve um seminário que era para pastores que já dirigiam igrejas, então eles ficavam uma semana inteira por mês nesse local. Então a missão financiava alimento, custeava a viagem deles. Então eles ficavam ali uma semana inteira. E foi aberto um seminário numa outra região que as pessoas ficaram internas durante 2 ou 3 anos. Certo. E aí a gente também dava aula ali. Mesmo esses jovens que terminaram o seminário, eu trouxe 2 deles para o Brasil, e eles fizeram o Betel brasileiro, e hoje eles têm um ministério muito maravilhoso lá em Timor. Inclusive, um deles é tradução de material, e um material que eles traduziram hoje está sendo utilizado nas escolas públicas como material para o ensino religioso. Que bênção, glória a Deus. Então, assim, a gente percebe que a possibilidade da gente investir na igreja local, no treinamento, no ensino, ajudar a própria igreja a se desenvolver, ir para outras regiões, discipular. Que bênção. Então, é muito bom ver. É uma visão diferente, eu percebo. Suzy, e assim, ouvindo você nos passar aqui experiências tão consistentes e os frutos também tão relevantes naquela região, te perguntando agora, como conselheira mesmo, como alguém que já caminhou aí por muitos anos na obra missionária, tem essa visão diferenciada em missões transculturais, que conselho ou quais conselhos você daria para alguém que está iniciando um chamado, que acaba de receber um chamado e que surgem muitas dúvidas ou medo? O que você diria? Olha, eu digo por mim mesma, né? Quando eu ouvia relatos missionários, eu até tive muita dificuldade de decidir o campo que eu ia, porque quando eu ouvia alguém falar de algum país da África, meu Deus, eu me imaginava lá, eu podia contribuir. Aí depois vinha alguém falava sobre o mundo muçulmano, né? Eu orei muito. Eu era meio ousada, então eu queria ir para esses lugares. Algum lugar bem desafiador, difícil, né? Então eu orava muito, morei muito tempo pelo Arábia Saudita, né? Sim. Né? Que a gente tem ali, até, de certa forma, como um foco da religião. Sim. Depois, com o tempo, eu entendi que, como mulher, não ia fazer muita coisa por lá, assim, principalmente sendo solteira, né? Certo. E, enfim, acabou que Deus fez até que eu cheguei em Timor. Por quê? Porque, assim, quando a gente ama Jesus, que a gente sabe, eu sempre digo que a palavra de Deus, né, a base da missão não é a necessidade do povo. A base da missão não é a necessidade dos povos não alcançados. A base da missão é a autoridade de Jesus. Né? Se nós temos Jesus como a autoridade da nossa vida, a gente vai fazer missões por conta da ordem que ele dá. O Senhor deu. Não é a necessidade do povo que deve nos sensibilizar, porque chega uma hora ou outra, isso não se sustenta. Até porque às vezes a gente vai para um país e às vezes a gente está fazendo tanta coisa lá por eles que nem eles mesmos às vezes valorizam e você fica frustrado. Pregar o evangelho é a melhor notícia que a gente pode dar a um país, e você vai para um país e geralmente eles não estão interessados ali naquilo que você quer fazer. A própria, assim, às vezes até com a igreja local, no início eu tive resistência, porque eu não tinha profissão. Os outros meus colegas
missionários, né, que nós fomos enviados em equipe, por isso às vezes é interessante vir por uma agência missionária, porque ela treina missionários de várias igrejas e aí envia como equipe. Eles tinham formação em outras áreas, então eu fiquei de ajudar na secretaria da escola e fui com uma mala minha, era só de livros teológicos, porque eu tinha terminado teologia, então a minha ideia era apoiar a igreja local na parte teológica. Certo. E aí encontrei resistência, eu mulher solteira, levou um tempo para eu ter o respeito, e graças a Deus, Deus me deu isso dos pastores locais, né? Mas antes houve também essa resistência. Então, esse é de meio, eu estou aqui, eles precisam, eu estou para ajudar e eles não querem. Então, se você tiver, se a sua sustentação for aquilo que causa comoção quando você vê um apelo missionário, talvez esse não lhe sustente. Mas se você entende que foi Deus que mandou e que você está ali pela autoridade de Jesus em dizer, ide, eu estou mandando, essa é a base da missão, né? Então, é muito importante você ter clareza. Quando você ouvir um apelo missionário, você entender que tem que haver um processo, né? Um processo de preparo bíblico, porque tem gente que não é uma bênção na igreja, quer servir, é empolgado, mas não tem uma base bíblica consistente, né? E infelizmente a gente já viu casos de missionários às vezes que vai, mas que falta. Buscar o revestimento espiritual também através da oração, a palavra, vida devocional. Tem que ir ferramentado. Vida devocional em alguns campos. Você tem que ter uma formação acadêmica. Enfim, porque hoje em muitos campos você não consegue visto como missionários, visto religioso. Você, às vezes, entra como um profissional. E olha que interessante, quando eu fui para a AME, eu só tinha o seminário teológico. E lá, acabei dando aula mesmo, e a gente conseguia visto, a AME foi registrada como ONG no país, e a gente conseguia visto, né? Eu fiquei lá em Timor, o primeiro período, durante 3 anos, voltei e senti a necessidade de cursar a faculdade para voltar para o próprio, para servir lá mesmo, né? A faculdade seria para servir lá. Quando eu voltei, haviam mudado essa questão do visto e eu tinha que ter diploma. Olha só. Deus aí te direcionando também de uma forma estratégica. Eu tinha que ter diploma para conseguir o visto. Não era só a organização, mas eu tinha que ter uma documentação minha e uma delas era o diploma, que eu estava lá atuando como professora, mas eu era professora. E da outra vez que eu atuei, eu não era formada, não era professora de fato. Porque aconteceu muitas ONG, em todo canto, sabe? O pessoal vai com más intenção e ONG estava levando dinheiro, mas não fazia o trabalho que tinha que fazer. Isso acontece em todo mundo, né? Lamentavelmente. E aí eles foram restringindo mais a questão do visto. Então, em alguns lugares, a gente precisa ter também uma formação acadêmica. Aí a minha fala para essas pessoas você tem realmente um chamado, entenda que você vai precisar se preparar. Né? E assim, para a igreja, a minha palavra ninguém é chamado para ir para a missão transcultural se não serve aqui. Então, assim, a pessoa, pastor, eu tive um chamado, mas não participa de evangelismo. Já é uma preparação aqui o servir, né? Exatamente, porque assim, eu costumo dizer que missões não é... Você não se torna missionário quando você pega o voo e cai em outro lugar, não. A nossa missão é um estilo de vida. E aí... Mas qual é a nossa missão mesmo? A nossa missão não é ir para um campo transcultural, não é ir para um outro país. Eu não me torno missionária porque eu fui para qualquer outro país. Eu me torno missionário porque, né? Aí a Bíblia diz lá, eu gosto muito desse texto, eu até fiz no livro, né, que a nossa igreja lançou, que é Irresistível Chamado, que é
a história surpreendente de vocação missionária da Igreja Assembleia de Deus em Santo André, eu começo com uma parte bíblica, né? Eu vou até, nem vou pegar a Bíblia, eu vou mostrar aqui, que aí o primeiro capítulo a gente leva o pessoal a refletindo missões seriamente. E aí a gente traz aqui uma palavra bíblica, né? E aí eu digo que a base da missão é toda a autoridade de Jesus, né? Então, não é a necessidade dos povos, o que nos move a fazer a obra missionária é a autoridade que está sobre Jesus e que nos manda ir. O alvo da missão é todas as nações, porque aí ele diz, portanto, ide por todo o mundo, né? E aí, a tarefa de missões. Se eu vou para um outro país, é porque eu tenho uma tarefa missionária lá. E a tarefa missionária é ensinar a palavra de Deus. Então, assim, como eu vou ensinar a palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Se você não conhece, não tem isso para poder. Exatamente. Fora, né? Às vezes tem gente que é empolgado, né? Eu quero ir para missões e tal. Mas a gente está numa geração que eu sei que é um pouco mais difícil. Mas, assim, os vocacionados da nossa igreja precisam ser instruídos, que eles precisam... Quando o Senhor chama... algumas coisas é responsabilidade de quem é chamado a fazer. O Senhor da autoridade, exatamente. Sim, mas me preparar, estudar. Exatamente. Preparar, fortalecer minha vida espiritual, isso tem gente, por exemplo, que às vezes ainda na adolescência, e eu acredito piamente que Deus chama, esse chamado que ele fez comigo, eu tinha 17 anos. Esse... que foi uma palavra profética, mas esse de eu me envolver com a igreja foi muito antes, né? Com meus 13 anos eu já era muito ativa na igreja. Então acredito que Deus chama adolescentes, Deus chama crianças, mas assim todas as idades. A igreja tem a responsabilidade de direcionar, orientar. E aí tem gente que às vezes se sente chamado, quer deixar a escola, quer sem ter nenhum segundo grau. Gente, a gente precisa de tudo isso. Tudo isso faz parte do processo. Exatamente, a gente precisa de tudo isso, porque se você não tem uma boa escolaridade, você vai ter muita dificuldade de aprender uma língua. Precisa adquirir essa maturidade. A gente vai ter dificuldade de aprender uma língua. Com certeza. Então, tudo é muito importante. O melhor preparo que a gente puder ter, a gente faça aqui. Essa preparação desenvolve outras habilidades também, como, por exemplo, a maturidade em relação à perseverança. Porque para você encarar, você sai do seu país, da sua cultura, você deixa a sua família, vai enfrentar saudade, mudança de hábitos alimentares e tudo mais, vai para um outro lugar, principalmente missão transcultural, uma outra cultura, e assim, se você não estiver fortalecido, você não vai perseverar lá. Então, por isso que é assim extremamente importante esse preparo aqui. Exatamente. Não tem como ir sem esse preparo. E principalmente os primeiros meses, até o primeiro ano é muito difícil. Por exemplo, ir para a igreja às vezes era bem difícil para a gente, porque a gente ia, não entendia nada, né? E tinha que estar lá, né? Sim, firme e forte. Eu vejo assim como dois pilares até, que é você ter a convicção do seu chamado, primeira coisa. Porque se você tem convicção do seu chamado, a partir desse momento você vai começar a se movimentar em prol do seu chamado. Então é se preparar. Então ter a convicção e o preparo para você conseguir ter sucesso e realmente cumprir o propósito do Senhor. E a formação bíblica é muito importante. É base. É fundamental. Por quê? Porque é isso que a gente vai fazer lá. Nosso trabalho a sua ferramenta de trabalho é a palavra do Senhor. Trabalho é a palavra então precisa manejar muito bem. Se eu não souber manejar como lá, né? Paulo fala para Timóteo, maneja bem a palavra. Então, assim, é a ferramenta. Porque essa é a nossa ferramenta. Precisa. Suzy, pensando nessa sua trajetória, se você pudesse assim resumir, missões transculturais, e uma frase espiritual, partindo do que você viveu, qual seria essa frase? Eu não diria uma frase, eu vou dizer uma palavra. Certo. Relacionamentos. Porque, assim, o trabalho missionário primeiro exige que a gente tenha um estreito relacionamento com Deus, né? Deus é relacionamento. Deus é relacionamento. Um relacionamento com Deus, com sua palavra, com a oração, com o devocional. Depois,
o relacionamento com a igreja local, né? Perfeito. Entender o contexto deles, se submeter, Sim, porque eu já vi, lamentavelmente, missionários que às vezes vai para o campo e bate de frente com a muito igreja local, importante, que as coisas muito, estão muito errado, né? A importante. gente tem uma outra cultura, a gente tem um outro jeito de ser igreja, mas a gente precisa respeitar a igreja local. Então, se relacionar com a igreja local e depois se relacionar com o povo, Certo. né? Então, se você tem um relacionamento adequado com o povo, né, de respeito à sua cultura, à sua língua, né, tratá-los, e aí até me emociona porque quando eu voltei para Timor, depois de estar aqui, eu vim para o Brasil, aí fui fazer faculdade, mas com um ano que eu estava aqui, eu voltei para Timor a pedido da AME, a missão. Certo. Tinha uma missionária recém-chegada lá, os outros missionários, era tempo de férias dele, um no Brasil, vinham para o Brasil, e ela tinha tido malária, tinha dengue, e eles não queriam deixar ela sozinha. E para eu dar aula no seminário, né, nesse período. E quando eu voltei lá, eu fui visitar uma família não evangélica, e ele disse assim: olha, Suzy, muitos estrangeiros vêm para cá, e a gente observa, a gente fica observando o tempo todo. E às vezes eles entram e vão embora, e para a gente não significou nada. E esse senhor disse para mim: mas você aqui nessa comunidade, Olha, que bênção. você era aceita. Eu tenho muito relacionamento com essa lindo. família. Assim. Ele era o chefe da eletricidade, então, assim, por último, quando eu ia pagar a conta de luz lá, sentava, ele chamava e eu ficava contando. Que bênção. Paul Hibbert, que é autor do livro Antropologia Missionária, ele disse que todo missionário precisa ser um bom contador de história. Verdade, então eu ficava contando, né? Entrar numa história e depois entrava no Já evangelho. aproveitava a oportunidade Aí ele para entrar chamava com a os palavra de Deus. funcionários. Que bênção. E assim, aí eu ouvi de uma outra estrangeira que essa senhora, madre, ela teve problema de saúde e ela teve que ir embora. E ela viveu muito mais tempo em Alheu do que a gente, né? Do que eu. E ela ficou muito triste, porque quando ela foi embora, ninguém não mandava e-mail. Não... Puxa vida. E ela falou que também nem perguntavam. E eu recebia mensagem, eu recebia ligação. Esse que faz hoje você olhar a sua trajetória e o que nós comentamos, perceber que realmente valeu a pena, não é? E aí essa moça, que era da mesma organização, né, que tinha que eles chamam missionários leigos, que não são... são pessoas comuns, mas que servem, né? Aí ela disse: Suzy, e aí eu vejo assim uma certa diferença, né? Porque aqui o povo sempre mencionava vocês. Que bênção. Imagino você contando, né, esse feedback que você tem, e aí você pensa, poxa, realmente o Senhor confirmou, através de tudo isso, e da forma que as pessoas te veem, depois dessa obra missionária lá, que realmente Ele estava com você o tempo todo e confirmou desde o início, todos esses porque anos, depois disso, dia após dia, confirmando o seu chamado. Eu gosto de dizer, nessa palavra, inclusive, tem, né? Que nós temos a base da missão, o alvo da missão, o objetivo da missão, né? Que é pregar, e depois a gente tem a promessa que o Senhor diz na sua palavra, que é na grande comissão. E eis que estou convosco todos os dias. E Ele está mesmo. Essa é a grande... todos esses testemunhos que você conta é a prova de que realmente Ele Exatamente, está essa é a razão para a gente perseverar, para a gente continuar firme, essa presença, essa certeza de que Deus o Senhor é conosco. Glória a Deus. Hoje, aí você voltou agora, está aqui na base de Santo André. Qual que é o trabalho que você vem desenvolvendo hoje aqui em Santo André? Na verdade, assim, de Timor eu já voltei faz uns 11 anos, né? Foi em função de eu ter acometido tuberculose, então eu fiquei bem mal mesmo. Além da tuberculose, quando eu estava voltando ainda bastante debilitada, teve muito problema no voo, e aí isso me deu... que o médico chamou de um estresse psiquiatra, um estresse pós-traumático. Então eu cheguei aqui, eu vi que eu estava melhorando, né, fisicamente, mas tinha alguma coisa errada que não estava certa. Até que eu fui psicólogo, o psicólogo me encaminhou para
para um psiquiatra, e aí eu tive mesmo um processo de depressão, né? Toda essa situação que eu vivi em Timor, que eu digo que eu não saí de Timor, eu fui arrancada. Aí o pastor Silas disse, olha, Suzy, antes de 2 anos você não volta para o campo, tem que tratar. Certo. E depois disso, que eu estava melhor, aí eu fui acometida com um mioma, e aí fiquei tratando com a perspectiva de cirurgia, então não podia ir, porque podia fazer a cirurgia. Aí tive que fazer, a médica tentou de tudo, porque eu era solteira ainda, não tinha filhos, então ela queria tratar para não precisar fazer a cirurgia, porque ia ser muito grande, eu tinha o risco de tirar o útero. Certo. Então, tratei, nada deu certo, fui para a mesa de cirurgia, basicamente para tirar o útero, acabou não acontecendo, porque as irmãs estavam orando, elas ainda acreditavam que eu ia casar. Olha o milagre aí. Já chegando perto dos 40, as irmãs ainda acreditavam que eu ia casar, então elas oraram muito. Glória a Deus. Eu não tirei. Realmente, 3 meses depois, eu fui pelo SEAC, um projeto no Paraguai, aí foi quando eu conheci meu esposo, casamos e ficamos por aqui. Glória a Deus. Aí meu trabalho era no SEAC, né? Como secretária de missões, envolvia a mobilização missionária das nossas igrejas, visitar as nossas igrejas, assistir os líderes de missões de cada congregação, né, os representantes do SEAC, com material, fazer material do campo, passar informações, e sempre também ajudando a igreja de modo geral, Sim. né? Então, a gente iniciou com um grupo de jovens o Quem Cala Consente, que era contra o abuso sexual de crianças, um trabalho que a gente tem feito até hoje. Que vem até hoje, inclusive. Então, foi uma iniciativa de um grupinho nosso ali na nossa casa, na sala da nossa casa. O Dia da Bíblia, então eu sempre atuei montando a exposição, organizando as palestras. Até na Paraíba, sempre foi eu que fiz contato com por último, né, que eu estava na Paraíba, então eu ainda fazia contato com os preletores, os últimos que estiveram. No Dia da Bíblia, era eu que organizava essa parte. Escola dominical, enfim. Vida de crente, né? Claro. A vida daquele crente muitas atividades ativas. Mas mais especificamente no SEAC. Aí, há 3 anos atrás, tomei a decisão de ir para Paraíba, em função da minha mãe, que ela estava enferma, e minha irmã cuidava só, minha irmã também bastante tem problemas de saúde, e aí o pastor Silas não queria muito. Aí eu peguei e fiz um projeto missionário, né? Aí ele, assim, sendo como missionária da igreja, pode ir, né? Aí pode ir, convenceu. Que eu perdesse o vínculo. Sim, tá certo. Depois, por razões de mudanças na nossa igreja e questões financeiras, o projeto não aconteceu, né? Que era um projeto com criança, tinha assim, foi todo escrito, né? Certo. Mas tinha custos, então a gente não... Aí eu fiquei esse tempo na Paraíba, fiquei apoiando a igreja local, uma das maiores funções que eu fazia na igreja era a ministração da palavra, né? O pastor me usava muito nesse sentido, trabalhos com criança, aí depois eu fui ajudar um casal a gente abriu uma nova igreja, né? Construiu uma nova igreja na comunidade rural, então eu ficava fazendo idas para lá, e a gente ia mais cedo, evangelizava a comunidade, saía visitando, e eu também dei aula, né? Eu falei, pastor, é preciso melhorar o sustento, e aí se aparecer algum trabalho, posso fazer? Pode, Suzy. Eu sabia que eu precisava mesmo, não estava sendo suficiente. E aí eu dei aula, como eu tenho um doutorado em educação, né? Porque aí eu fui estudando. Eu trabalhava no SEAC, mas nunca deixei de estudar, né? Então fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado. E aí eu passei num processo seletivo na universidade e terminei o trabalho ali, sempre testemunhando, mas eu não iniciei nenhum trabalho naquela universidade. Eu fiquei um pouco com receio. Aí depois eu fui trabalhar um outro contrato. Aí lá eu digo, quer saber? Eu vou começar, eu quero saber desse povo porque assim, a universidade hoje é muito difícil, né? Nessa nova que teve um trabalho de evangelismo Isso, aí nessa segunda universidade eu identifiquei uma menina crente, chamei para o primeiro encontro, pedi para ela chamar os colegas e a gente começou um grupo
E a gente sabia que, depois que a gente começou esse grupo lá, a gente descobriu que outros polos da universidade tinham alguns trabalhos semelhantes e eles chamavam Momento com Deus. Certo. Aí a gente abrimos até um Instagram. Ah, que bem. A diretora da universidade, ela era cristã, a gente só fazia à noite. Aí ela era cristã, ela, Suzy, eu como diretora não posso. Depois essa parte vocês não... Mas começa de manhã. Então eu comecei de manhã e está lá firme. Ele se reúne à noite 2 vezes por semana e pela manhã 1 vez por semana. Amém. Um campo missionário, não é? Eu digo, foi ativado. Campus missionário. Campus missionário. É um grande campus missionário. Sugestivo, exatamente. Eu até, para finalizar, né, se eu falo demais, confesso que eu tinha decidido, eu digo, Jesus, assim, é necessário, né, no meio universitário, a gente vê que o pessoal é bombardeado por ideologias outras. Sim. E eu disse, não, tá bom, já servi, já estou perto de 30 anos, que assim, a minha vida é missão de forma integral. Agora eu vou estudar para fazer um concurso, ganhar dinheiro, porque também nessa vida missionária nunca pude construir nada, assim, material. Não tinha muita essa preocupação nenhuma quando eu era solteira, mas quando a gente tem um filho, a coisa muda um pouco de figura, gente. Né? Muda. Sim, isso, sim. Principalmente uma mãe. E aí eu disse, eu vou ficar por aqui mesmo, vou fazer faculdade, vou prestar concurso, prestar concurso. Aí eu ganho dinheiro e faço missões, olha que beleza. O dinheiro que eu digo, mais dinheiro, né? Um valor significativo. Sim. Mas, assim, para tomar a decisão agora de voltar, foi muito claro. Deus, eu entendi. Deus novamente eu não entendi que Deus não queria ainda que... ou ainda, ou nunca mais, não sei. Deus sabe de todas as coisas. Que eu tenha uma vida profissional, assim, viva disso. Certo. Entendi que Ele me quer integral na obra. Na obra missionária. E aí eu aceitei o convite da AME, que é essa missão que eu fui em parceria para Timor com eles, que é uma missão, como eu já disse, que ela trabalha, né, mais especificamente no sul da Ásia. A Ásia é uma das regiões do mundo menos alcançadas pelo Evangelho. E, assim, como eu já tinha tido experiência na Ásia, falo um pouco de Barraça, eles estavam precisando muito de uma pessoa, eles fizeram o convite, eu falei com a nossa liderança, e eles apoiaram, né, para que eu continue sendo missionária de Santo André, sim, porque a AME não é igreja, sim, e não existe missionário sem igreja, sim, sim, então eu sou missionária da igreja de Santo André servindo a AME. E o SEAC, né? Sim. Continua no SEAC. E você veja como as coisas de Deus são organizadas e conectadas, e essa experiência que você teve lá na Ásia, agora Deus está te usando com essa ferramenta, exatamente, digamos assim, para esse novo projeto. Que é para treinar missionários, desafiar igrejas para a região da Ásia. Certo. E agora, nós estamos finalizando, mas eu gostaria de saber de você e para o futuro. Quais projetos você tem? O que você pretende fazer daqui para frente? Continuar, por enquanto, nessa nova trajetória com a AME? Eu digo assim, pode parecer estranho, mas eu digo que missionário não tem muito futuro assim não, sabe? No sentido de a gente planejar futuro, porque a gente é direcionado o que por o Senhor Deus, direciona, né? A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Então, assim, desde que eu estou envolvida com missões, eu nunca tive projetos a longo prazo, né? A longo prazo, porque eu realmente não sei. Eu dependo do que o Senhor vai direcionando. Por exemplo, na minha cabeça, eu ia ser missionária que ia morrer no campo. E aconteceram muitas coisas alheias à minha vontade, sim, que fez com que eu voltasse do campo missionário, sim, né? E que não pude voltar mais para lá. Então, assim,
o meu futuro sempre eu espero estar dentro da vontade Glória a Deus. e do plano mestre do Senhor, porque esse é o melhor lugar para se estar. É verdade. Suzy, olha, é uma bênção, sabe, ouvir você abrindo aqui seu coração, não é? Compartilhando esse chamado lindo que o Senhor tem na sua vida e que ele continua. Eu vejo Amém. você nos contando. Eu não conheci você lá no início do seu chamado, mas eu tenho para mim que aquele mesmo entusiasmo que você tinha, eu sinto que você tem hoje também. Então isso está muito vivo em você, o chamado, né? E é lindo, é maravilhoso ouvir aqui você compartilhando os desafios, as suas experiências, tudo que você passou. E é muito bom também sentir esse vigor que você tem ainda nos dias de hoje, né? E eu creio que o Senhor ainda tem muita coisa para fazer usando a sua vida poderosamente. Eu creio que o seu testemunho, os seus conselhos, tudo que você nos passou aqui vai servir assim como uma injeção de ânimo, sabe? E de repente confirmar também o chamado em muitas vidas, Amém, porque como nós comentamos no início, que muitas pessoas de repente já receberam o chamado, mas estão cheios de dúvidas, né? Como que é, como que vai ser? Será que realmente o Senhor me chamou e é isso que eu estou sentindo, o que eu devo fazer? Então, assim, é muito bom ouvir você trazendo para nós toda essa trajetória enriquecedora e saber né, ter certeza que como que o Senhor, ele é maravilhoso, ele te chamou, ele cuidou de todas as coisas. A gente vê você contando a sua trajetória e o Senhor assim desenhando e te guiando, vai por aqui, faz isso, espera ali, é assim que eu quero. E eu vejo até hoje você aqui finalizando, você contando que você entrou novamente agora nesse projeto da AME, exatamente porque você já tem essa experiência. Então assim, imagina tudo que você passou lá e agora o Senhor está usando estrategicamente isso para que Ele continue usando você poderosamente no propósito que Ele tem na sua vida. Olha, foi uma bênção nós ouvirmos você aqui. Quero agradecer. Obrigada, o Senhor Jesus vem abençoar a sua vida poderosamente e nós fomos muito abençoados também. E eu sei que você que está ouvindo a missionária com esse testemunho maravilhoso também será grandemente abençoado. Quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo e eu sei que muitas pessoas também podem ser abençoadas e ter o seu chamado confirmado através do testemunho da missionária Suzy. Deus abençoe e até o próximo episódio.